Vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho do Siddhartha Ribeiro. Essa obra aqui, ó. Conhecer um pouquinho dela. É um grande especialista neurologista na questão dos sonhos. Mas os sonhadores vão para frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as crianças e os loucos, e cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana, nestes andaimes dos construtores de Babel, que está em Cecília Meirelles, no poema Liberdade. Ler é sonhar pela mão de outrem, diz Fernando Pessoa no livro do Desassossego. Por que sonhamos? Eis o mistério. Quando tinha 5 anos de idade, o menino passou por um período perturbador em que tinha toda noite o mesmo pesadelo. No sonho ele vivia sem parentes por perto, sozinho numa cidade triste, sob um céu chuvoso. Boa parte do sonho transcorria num lamaçal de vielas que circundavam construções lúgubres. A cidade, cercada por arame farpado e iluminada por relâmpagos insistentes, mais parecia um campo de concentração. O menino e as outras crianças da cidade invariavelmente chegavam a uma casa assustadora habitada por bruxas canibais. Uma das crianças, nunca o menino, entrava na construção de 3 andares e todos ficavam observando suas várias janelas escuras, esperando até que uma delas repentinamente se iluminasse, revelando o perfil da criança e das bruxas. Ouviu-se um grito horripilante e assim acabava o sonho, que se repetia em detalhes a cada noite. O menino desenvolveu o pânico de dormir e comunicou à mãe a decisão de nunca mais adormecer para evitar o pesadelo. Ficava imóvel na cama, sozinho no quarto, lutando sofregamente contra o sono, decidido a manter a vigília. Mas, afinal, acabava se rendendo e após algumas horas começava tudo de novo. O medo de ser a criança escolhida para entrar na casa era tão grande que não lhe permitia evitar a repetição do enredo, caindo na mesma armadilha onírica. A zelosa mãe o ensinou como pensar em jardins floridos ao adormecer, e isso acalmava o início do sono, mas depois da cortina escura da meia-noite, o pesadelo regressava inexorável, como se nunca mais fosse deixar a madrugada. Pouco depois, ele iniciou sessões de psicoterapia com um excelente especialista. Desse período restam apenas memórias dos jogos de tabuleiro guardados numa atraente caixa de madeira no consultório. Em algum momento, o psicólogo sugeriu hábil que o sonho fosse de alguma forma controlado, e então o pesadelo das bruxas foi substituído por um outro sonho. Era também um enredo desagradável, embora não mais de horror, e sim de um suspense Hitchcockiano com uma surpreendente edição de imagens. O thriller cinzento era vivido em terceira pessoa, o menino não via o sonho por seus olhos, mas pelo lado de fora, como se assistisse a um filme sobre si mesmo. O sonho que transcorria no aeroporto e sempre terminava do mesmo modo, se repetia toda noite. Havia um companheiro adulto de cabelos escuros que ajudava o menino a procurar por um criminoso demente. O menino não conseguia achá-lo e afinal deixava o recinto com seu amigo. Mas então, para sua grande ansiedade, um movimento da câmera revelava o procurado, de cabeça para baixo, pendurado no teto do saguão, como uma aranha enorme numa fresta entre as paredes. O mais perturbador era não tê-lo percebido antes, embora ele estivesse presente o tempo todo. Após mais psicoterapia lúdica e mais conversa sobre o controle dos sonhos, o menino desenvolveu um terceiro enredo onírico, não mais um pesadelo, mas um sonho de aventura. Repleto de perigos, porém acompanhado de muito menos medo e ansiedade. Tratava-se de uma caça ao tigre na selva indiana e o menino aparecia claramente como um herói, um Mowgli com roupas de colonizador britânico, observado externamente na terceira pessoa. O mesmo amigo adulto de cabelos escuros o acompanhava no início do sonho através da mata fechada, até que avistavam falésias e um mar bravio. Do lado direito do campo visual havia uma ilha elevada, pequena, rodeada de despenhadeiros, e ao fundo o sol se pondo em cores fortes sob um céu gris. O fim da tarde se aproximava e quase não era mais possível ver a face do amigo. O menino percebia um tronco ligando o continente à ilha, presumia que o tigre estivesse escondido ali e propunha encurralá-lo. O amigo concordava, mas explicava que dali em diante o menino teria que seguir sozinho. O menino avançava de carabina na mão e começava a travessia do tronco, equilibrando-se vários metros acima de um mar verde agitado e coberto de espuma branca. As nuvens se abriam, o sol poente aparecia e o horizonte tingia-se de laranja, vermelho e púrpura. O menino pisava no solo da ilha e encarava o matagal com a carabina em riste.
imaginando estar apontando para o tigre por trás das folhas. E então, subitamente, se dava conta de que o tigre estava às suas costas, sob o tronco. O encurralado era ele. Antes mesmo da chegada do medo, o menino tomava a atitude repentina de se lançar ao mar. Caía lá de cima e quando batia na água, o sonho assumia de repente a primeira pessoa, com a vividez aumentada pelo encontro brusco do corpo quente com a água fria. Percebia que estava sonhando e via com seus próprios olhos o mar escuro ao redor. Por um instante tudo era chumbo e então começava a nadar para rodear a ilha. Mas tinha medo e o medo o fazia dar-se conta de um enorme tubarão ao seu lado. O susto e o suspense desaceleravam o tempo e então tudo se acalmava. Entre mar e céu, cada vez mais escuros, o menino continuava a nadar tranquilamente ao lado do gigantesco tubarão. E nadava pela noite, e nada de mal acontecia até o dia seguinte. Pouco tempo depois de começar a ter o sonho do tigre e do tubarão, esses enredos oníricos deixaram o menino para nunca mais regressar. Os pesadelos sumiram, o medo de dormir passou, e a paz da noite voltou à casa. Claro enigma. Como dar sentido a tantos símbolos, a tamanha riqueza de detalhes? Como explicar a repetição tão fidedigna do enredo? O que dizer do surgimento e do desaparecimento tão repentinos dessa série onírica? Como lidar com pesadelos recorrentes que geram até medo de adormecer? Dar respostas a essas perguntas exige compreender as origens e funções do sonho. Experimentamos durante a vigília, de dia ou de noite, mas de olhos bem abertos, uma sucessão de imagens, sons, gostos, cheiros e toques. Despertos, vivemos sobretudo fora da mente, pois nossos atos e percepções estão ligados ao mundo além de nós. Então, com maior ou menor periodicidade, de dia ou de noite, mas de olhos bem fechados, entramos naquele estado de inconsciência em que a tela da realidade se apaga. Desse sono tão familiar e reparador pouco nos lembramos e por isso é comum pensar que se trata de uma ausência completa de pensamentos. O sono se apresenta como uma não vida, uma pequena morte cotidiana, embora isso não seja verdade. Hipnos, o deus grego do sono, é irmão gêmeo de Thanatos, o deus da morte, ambos filhos da deusa Nix, a deusa da noite. Transitório e em geral prazeroso, Hipnos é profundamente necessária à saúde mental e física de qualquer pessoa. Então, só um pouquinho, um trecho aí dessa obra, O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, do Siddhartha Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho. E aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.